Oi, gente. Nós escolhemos para esse próximo workshop da Trabalhista aqui da Cerise falarmos sobre o poder disciplinar do empregador. O que é essa prerrogativa que o empregador tem de poder disciplinar o seu empregado, de organizar o ambiente de trabalho? E a gente começa a perceber que esse poder, ele não é só uma prerrogativa, uma faculdade, ele também é um poder-dever, não é? Ele faz parte aqui do poder diretivo do empregador, ou seja, o empregador ele tem essa prerrogativa de organizar o ambiente empresarial, de dirigir o seu negócio, porque é ele que arca com os custos do negócio e ele também deve ter aí o benefício da vitória, do lucro. Então, o empregador, ele tem esse poder de gestão sobre o seu negócio. Dentro desse poder de gestão está o poder disciplinar. Por que nós dizemos que o poder disciplinar não é apenas um poder, mas é um poder-dever? Não é uma prerrogativa, uma faculdade apenas. Por que às vezes, o empregador tem a obrigação de disciplinar o empregado? Imaginem vocês que eu posso ter uma empresa em que tem um funcionário que está cometendo condutas irregulares em relação a colegas de trabalho, exercendo assédio moral ou uma conduta discriminatória. A empresa tem a obrigação de corrigir esse empregado, eventualmente até de excluí-lo daquele grupo de trabalho, justamente pelo prejuízo que ele pode causar. Então, o poder disciplinar, ele é uma prerrogativa, ele é uma faculdade, ele é uma possibilidade que tem o empregador, mas ele também, às vezes, é uma obrigação. Então, é por isso que o empregador, em algumas circunstâncias, ele não lhe cabe ter apenas uma faculdade. Ele deve, sim, buscar exercer ali a sua prerrogativa e a sua obrigação de organizar o ambiente empresarial em favor de todos, tá? Para ter um ambiente rígido, sadio, um bom clima organizacional. A finalidade do poder disciplinar, dessa prerrogativa e dessa obrigação que o empregador tem de corrigir os seus empregados em favor de um bom ambiente de trabalho, a finalidade ela nunca deve ser exclusivamente punitiva. Ou seja, o empregador ele não deve querer apenas penalizar por si só, né? Por trás dessa penalidade há uma justificativa. A justificativa e o contexto é da melhoria do ambiente empresarial. Promoção de uma melhoria da atividade econômica, do bom desempenho do negócio e, inclusive, da proteção de outros funcionários. Então, a finalidade, se perceber que o poder disciplinar está sendo utilizado como modo de vingança, como modo de ameaça, como modo de coerção moral, é um uso desvirtuado do poder disciplinar e a empresa pode ser punida por causa disso. Então, a finalidade deve ser sempre a melhoria das condições de trabalho, a melhoria do ambiente empresarial, a melhoria da produtividade, não de uma forma exclusivamente punitivista, tá? Por fim, ele deve ser exercido com habilidade. Nós vamos ver aqui várias prerrogativas e vários princípios que estão envolvidos no uso do poder disciplinar. Os empregadores vão pensar na máxima penalidade, que é a aplicação da justa causa, né, que rompe o contrato de trabalho. Muitos empregadores têm receio de aplicar a justa causa, porque pensam, depois eu vou ter uma ação na justiça que vai reverter essa justa causa. Então, às vezes, a empresa demite sem justa causa e deixa de aplicar aí uma penalidade adequada para o caso concreto, com receio de não saber como fazer, ou com receio, eventualmente, de uma ação trabalhista. Se o empregador tiver o conhecimento que nós vamos transmitir hoje, isso vai poder ser feito de uma maneira mais segura, de uma maneira mais tranquila e juridicamente sólida para o empregador. Então, esse conteúdo que nós vamos passar aqui, ele é muito importante para a tomada de decisão do empregador. Muitas vezes é necessário contar com o auxílio de um advogado, tá? Mas é um conhecimento básico que nós vamos passar, que todo RH tem que saber, que todo empresário tem que saber, para gerir aí os seus funcionários e o ambiente de trabalho. Bom, nós temos 3 tipos de punições na esfera trabalhista. A primeira delas é a advertência, também chamada de admoestação. Ela pode se dar de 2 formas, de forma verbal e de forma escrita.
Portanto, a advertência ela é uma modalidade de penalidade, é o uso do poder disciplinar. E aí, a dica que a gente dá é que a advertência, em algumas convenções coletivas, ela tem uma previsão de não poder se dar da forma verbal, de ter que se dar na forma escrita, tá? Então, é muito importante que a empresa conheça a sua convenção coletiva, porque às vezes ela vai trazer previsão sobre como são aplicadas as penalidades, como devem ser aplicadas as penalidades. Vamos também acabar com um mito muito frequente, muito comum, às vezes reproduzidos por contadores, de que para eu aplicar uma justa causa ou chegar a aplicar uma suspensão do contrato de trabalho, eu preciso de ter 3 advertências. Gente, nós não temos na CLT e nenhuma outra norma trabalhista uma previsão de que eu tenho que ter essa modalidade de aplicação de penas, né? De que eu tenho que ter 3 advertências para depois ter uma suspensão e depois uma justa causa. É o caso concreto que vai revelar qual que é a penalidade mais adequada. Nós vamos estudar aqui os princípios. Então, são as condições da falta cometida pelo empregado que vão demonstrar qual que é a penalidade apropriada. Então, pode ser que eu tenha uma conduta tão grave a ponto de dar uma justa causa imediatamente, né? Eu pego um trabalhador furtando o empregador, cometendo crimes graves dentro da empresa, eu não vou aplicar uma advertência porque é a primeira vez que ele comete uma irregularidade, né? A falta foi grave, então ela deve ser corrigida à altura. Então, é um mito de que eu tenho que aplicar 3 advertências para depois aplicar alguma outra penalidade. Agora, óbvio, pode ser que eu tenha essa previsão no regulamento interno de empresa, pode ser que eu tenha essa previsão numa convenção coletiva, num acordo coletivo de trabalho. Aí, na medida do possível, isso deve ser observado. Mas é muito raro, eu mesmo aqui não me lembro de nenhuma negociação coletiva e nós não elaboramos políticas para os nossos clientes com esse conteúdo de que eu vou ter necessariamente essa observação, essa quantidade de advertências. Justamente porque é o caso concreto, geralmente, que vai definir qual que é a penalidade mais apropriada. Em outro momento, nós temos aí a suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador não exerce atividade laborativa, ele não trabalha, mas ele também não recebe. Né? Então, aquele período de suspensão, ele não vai receber por aqueles dias não trabalhados, eles não são contados para fins de aposentadoria, então, é um congelamento do contrato de trabalho, então, é uma situação muito ruim para o empregado. A CLT tem previsão expressa da suspensão, contrário da advertência, porque a advertência, a CLT não trata dela expressamente, mas a suspensão sim. E a CLT trata das circunstâncias de que eu posso ter uma suspensão máxima de 30 dias. Ela não fala no mínimo. Então, a gente vai ter, novamente, ver o caso concreto para chegarmos aí a quantidade de dias apropriados para a falta, para aplicarmos a suspensão, tá? E aí nós temos a penalidade máxima, que é a justa causa, que é o rompimento do contrato de trabalho. E por que muitos empregadores temem aplicar a justa causa? Por que muitas vezes uma justa causa ela realmente se transforma numa ação trabalhista? Aquele empregado que tem um contrato rompido por justa causa, ele vai receber pouquíssimos direitos trabalhistas na sua rescisão. Né? Ao contrário da rescisão sem justa causa, em que ele recebe todas as verbas trabalhistas, então ele recebe saldo de salário, férias indenizadas, mais 1/3, as completas, ou seja, as vencidas e as proporcionais, ele recebe 13º salário proporcional, ele saca o fundo de garantia, ele dá entrada no seguro-desemprego, tudo isso num rompimento sem justa causa. Aqui, na aplicação de justa causa, ele sai apenas com os direitos adquiridos no contrato de trabalho. E geralmente quais são eles? Se ele tem férias vencidas, ele vai receber férias vencidas, mas não recebe férias proporcionais, não recebe 13º salário proporcional, e ele só recebe saldo de salário, né? Porque os dias trabalhados se tornam direito adquirido. Então, ele não recebe praticamente nada. E agora, num contexto que a gente voltou, a reforma trabalhista tinha trazido aí uma possibilidade de que o trabalhador, se perdesse a ação, pagar as custas do processo e os honorários do advogado da empresa, para o pobre, para aquele detentor da justiça gratuita,
o STF, em outubro de 2021, declarou a inconstitucionalidade desse artigo da reforma trabalhista. Então, hoje, se ele for beneficiário da justiça gratuita, o trabalhador não tem que pagar essa sucumbência, tá? Então, às vezes, ele vai entrar com processo mesmo, e por isso que a gente vai falar no finalzinho sobre a importância da documentação e das provas que a empresa deve produzir para quando ela for aplicar uma justa causa e também as outras penalidades. Gostaria também de acrescentar um ponto, é muito comum na advertência e também na justa causa, que às vezes a empresa apresenta para o trabalhador, né, a advertência escrita ou o comunicado de justa causa e o trabalhador se recusa a assinar aquele documento. O trabalhador não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo, confessar que ele tenha cometido alguma irregularidade. Então, se ele se recusar à assinatura, a empresa deve colher a assinatura de 2 testemunhas, preferencialmente pessoas que possam ser testemunhas em eventual processo trabalhista, e a empresa coloca lá, recusou-se a assinar, e as 2 testemunhas assinam ali, declarando, né, presenciando que aquele trabalhador recebeu aquela advertência ou recebeu aquela penalidade e se recusou à assinatura. E lembrando também que a recusa à assinatura, ela também não é punível, ela não é uma falta por si só, tá? Então, você não pode, por exemplo, dar uma advertência porque pela falta cometida pelo trabalhador, porque estava fumando em local proibido, por exemplo, e depois dar uma outra advertência porque ele se recusou a assinar. Ele pode se recusar a assinar, a empresa vai tomar apenas as providências de documentação dessa recusa da assinatura. Muito bem. Então, vamos falar agora dos princípios que devem ser observados em praticamente todas as penalidades que podem ser aplicadas pelo empregador, essas que nós acabamos de falar. O primeiro deles é a aplicação pedagógica das penalidades. Como a gente disse lá no início, aqui a aplicação das penalidades ou o uso do poder disciplinar, ele não tem a finalidade de apenas punir o empregado. Essa punição tem uma justificativa, e essa justificativa geralmente é a proteção do ambiente de trabalho, e é desejável, tá? Nem sempre isso é possível, como a gente disse, depende da gravidade da falta, mas é desejável que a empresa venha corrigindo o trabalhador, não, se a finalidade imediata não é punir, que ele seja educado, que ele entenda como que é o fluxo de trabalho da empresa, né? Que a empresa tem a sua seriedade, que ela tem as suas políticas que devem ser seguidas. Então, ele deve saber que ele tem que se adequar a essas regras, né? Tanto as regras que estão previstas na lei, quanto as regras que são criadas pela empresa no regulamento interno, por exemplo. Então, quando desejável e quando possível, se espera a aplicação pedagógica das penalidades, ou seja, a progressão dessas penas. Eu não vou começar com uma suspensão de 30 dias para uma pena leve, eu vou começar com uma advertência escrita, né? Ou, se for um pouco mais grave a conduta cometida, com uma suspensão de poucos dias. Então, a finalidade inicial do uso do poder disciplinar deve ser a adequação, deve ser a educação do trabalhador. Por isso que, muitas vezes, a empresa chama o trabalhador, passa o feedback e menciona, né, aqui você está sendo advertido verbalmente, por exemplo. Eu, particularmente, não gosto das advertências verbais. A gente recomenda em nossas políticas que sempre sejam escritas, porque a gente vai ver um princípio daqui a pouco, que às vezes, quando o líder, né, vai lá e dá um feedback, passa um pito, vamos falar assim, isso pode ser considerado já a aplicação de uma penalidade, e toda vez que eu tenho uma aplicação de uma penalidade, isso gera repercussões no contrato de trabalho, tá? Então, a gente busca evitar com que a empresa adote a prática de advertências verbais. Quando a empresa faz uma política aí do uso do poder disciplinar, a gente recomenda que as advertências sejam escritas, tá? Independentemente disso estar ou não previsto numa negociação coletiva. Um outro princípio muito importante que está totalmente ligado ao anterior é o da proporcionalidade e razoabilidade. Ou seja, a empresa, quando ela vai exercer aquela penalidade, ela vai penalizar o trabalhador, que a penalidade seja proporcional à falta cometida. Ou seja, uma falta leve, o trabalhador se atrasou por pouco tempo, o trabalhador cometeu ali um esquecimento leve, né? Atrasou um relatório e aquilo não gerou repercussão, não gerou prejuízo, mas ele deve ser adequado, ele deve, né, ser pontuado, que a falta, se a falta cometida foi leve, que a penalidade também seja leve.
né? Então, uma simples advertência, depender da irregularidade, uma simples advertência dá conta do recado. O que não pode acontecer é uma falta leve ter uma penalidade muito grave, e também, sob pena da gente não conseguir regularizar o ambiente de trabalho, uma falta muito grave ter uma penalidade muito leve, né? O empregador ele tem que saber que o trabalhador também observa qual é a conduta do empregador para todos os funcionários. Então, quando tem um funcionário que pratica uma falta grave e ele não é punido, aquilo tem consequências para o clima organizacional, para os outros empregados e, às vezes, também repercussões importantes para aquele próprio contrato de trabalho. Né? A gente, não raro, a gente tem consultas aqui que o trabalhador vem apresentando irregularidades e nunca é punido, nunca sofre uma advertência, nunca sofre uma suspensão. Aí lá pelas tantas a empresa fala, agora eu quero demitir por justa causa, mas nunca penalizou antes, sabe? E aí, porque aí foi um fato muito leve, mas foi a gota d'água que entornou o balde, né? Só que eu nunca tive uma penalização anterior. Então, cada falta cometida pelo trabalhador deve ser penalizada, mas aí com a progressão das penalidades, né, esse efeito pedagógico e com proporcionalidade e razoabilidade. Todos esses princípios que nós estamos avaliando aqui, em eventual aplicação de justa causa, por exemplo, se eles não forem observados, a justa causa é revertida ou a penalidade é revertida. A gente sabe que a advertência ela não tem imediatamente uma consequência no contrato de trabalho, né, exceto poder proporcionar uma penalidade mais grave na sequência. Mas a suspensão, por exemplo, ela gera prejuízo econômico para o trabalhador. Então, em uma reclamatória, ele pode pedir aqueles descontos, né, que ele pode entender que são indevidos, porque ele não deveria ter sofrido aquela penalidade. Então, a empresa vai aguentando algumas pequenas irregularidades, um belo dia ela cansa e fala, agora você está suspenso 30 dias. Naquela falta que ela está suspendendo, a falta foi leve, não caberia uma suspensão de 30 dias. Mas é porque a empresa está cansada, mas ela não penalizou as demais. Então, ela não vai poder trazer uma penalidade mais grave porque ela tolerou as demais. Né? Então, é por isso que é importante cada penalidade, cada falta ter a sua correspondente penalidade, mas aí com proporcionalidade e razoabilidade. Um outro princípio que é muito importante, eu disse agora há pouco, sobre os trabalhadores estarem de olho como que o empregador conduz as circunstâncias com outros trabalhadores, né? Então, há sempre uma comparação de um trabalhador com seu colega. O princípio da isonomia entra nesse contexto. O que ele nos diz? Ele nos diz que, para a mesma irregularidade, os trabalhadores devem ser tratados da mesma maneira. Eu não devo, a depender do gosto do empregador, porque ele tem mais afinidade com um e menos afinidade com o outro, penalizar de modo diferente para o mesmo tipo de irregularidade. Então, vamos supor uma pena leve, ou relativamente leve, fumar em local proibido, ou não se apresentar com uso de uniforme, alguma coisa nesse sentido. Aí um trabalhador que às vezes ele é engajado, ele tem alta produtividade, a empresa vai lá e ignora que ele cometeu aquela irregularidade, apesar de ser uma irregularidade conhecida dentro do ambiente empresarial. Mas aí já tem algum outro que é um pouco mais desidioso, que é um pouco mais relaxado, para a mesma penalidade, desculpa, para a mesma irregularidade, ou seja, fumar em local proibido, a empresa vai lá e aplica uma penalidade sem ter feito com o colega. Então, na máxima medida, sempre que possível, se observar a isonomia. Claro, gente, isso não é possível em todos os cenários. Imaginem vocês, eu tenho 2 trabalhadores que cometeram a mesma irregularidade, mas um já tem um histórico ruim na empresa, com várias outras penalidades aplicadas, e eu tenho um que sempre foi exemplar. É diferente do exemplo que eu acabei de dizer, em que nenhum dos 2 tinha sido penalizado antes, mas um era produtivo e o outro não. Se eu tenho já um contexto de um trabalhador antigo, que nunca foi penalizado, eu tenho um trabalhador recente, que já às vezes tem algumas penalidades aplicadas, faz parte do princípio da isonomia tratar de modo distinto os desiguais. Né? Então, nesse caso, aí sim seria cabível. Mas, em regra, se eu tenho trabalhadores na mesma condição em que eles cometeram a mesma irregularidade, que eles tenham a mesma penalidade aplicada. Um outro princípio que é muito importante, as empresas devem estar muito atentas a ele, que é motivo de reversão de justas causas e motivo de restituição de valores descontados em razão de suspensão de contrato,
que é o princípio da imediatidade, não se observar a imediatidade. Quanto mais rápido a empresa souber da falta cometida pelo trabalhador, ela deve aplicar a penalidade na sequência. Ela não pode deixar passar um lapso temporal muito grande, deixar transcorrer um tempo importante entre o conhecimento da irregularidade que ela, a empregadora, teve até a aplicação da penalidade. E, às vezes, a empresa tem insegurança se aquela falta do funcionário cabe uma penalidade mais grave, como justa causa ou não, e, às vezes, ela vai buscar o jurídico, ela tem uma deliberação interna, e aí demora a aplicar a penalidade. O que nós recomendamos? A empresa ela pode ter um tempo, sim, de apuração para ter certeza que a irregularidade foi cometida. Tá? Então, às vezes, ela recebe uma denúncia, ela tem uma suspeita, mas aquilo ainda não se confirmou. Ela pode ter um tempo ali de investigação, muitas vezes a gente faz procedimentos de sindicância, né? Então a gente vai até a empresa, a gente produz provas, a gente escuta testemunhas, coloca tudo a termo. Então, nesse momento de apuração, ainda não fala em imediatidade, a empresa está apurando. Mas a partir do momento que ela tem ciência inequívoca da irregularidade cometida pelo empregado, ela já tem que tomar a iniciativa de aplicar a penalidade cabível para o caso concreto. Ela não pode deixar passar muito tempo sob pena de se reconhecer o perdão tácito, tá? Então, a gente vê muita justa causa revertida por conta da não observância do princípio da imediatidade. A empresa já sabia daquilo faz tempo e um belo dia lá resolveu aplicar a justa causa por conta daquela irregularidade. Aí deu perdão tácito, essa justa causa vai ser revertida. Um outro princípio muito importante quando eu disse para a empresa evitar dar advertências verbais, em razão desse princípio, que é da vedação da dupla punição. No direito, nós chamamos da vedação do bis in idem. Eu não posso dar duas penalidades para a mesma falta cometida pelo empregado, para a mesma irregularidade. E aí, como que a empresa, às vezes, pode escorregar nisso? Né? O empregador, um encarregado, um líder foi lá e presenciou um trabalhador cometendo uma irregularidade trabalhista. E aí ele vai lá e despeja um monte de coisa e fala, que absurdo, você não pode fazer isso e tal. Essa conduta pode ser entendida como uma admoestação verbal, ou seja, como uma advertência verbal. E aí depois, o RH chama esse funcionário e aplica uma outra penalidade, né, pela mesma falta, pela mesma irregularidade. Só que toda aquela fala de um gestor, de um superior hierárquico, se considerado uma advertência, pronto, ali já houve aplicação da penalidade. Então, a empresa ciente disso, ela deve ter muita cautela na conduta, né? O líder, o superior hierárquico, se ele pega o trabalhador numa irregularidade, e uma irregularidade, às vezes, que vai merecer uma suspensão, vai merecer até uma justa causa, não deve se verbalizar alguma coisa para que não seja considerado uma advertência verbal. Deve já tomar a medida da aplicação da penalidade adequada, ou seja, já chamar no RH, já avisar da suspensão ou da justa causa, por conta do princípio da vedação da dupla punição. Muito bem, mais um princípio que nós precisamos falar aqui é o princípio da taxatividade ou da tipicidade. Assim como a gente às vezes tem lá no processo penal, né, só é crime aquilo que a lei define, para aplicação de justa causa, aqui é um princípio mais ligado à justa causa, tá? Eu preciso observar os tipos previstos, ou seja, as circunstâncias estabelecidas lá no artigo 482 da CLT. Nós não vamos explorar esse artigo aqui, senão esse workshop ficaria muito longo, mas cada conduta ali especificada, eu tenho a possibilidade de aplicação de justa causa, observados todos os princípios que nós estamos estudando. Mas se o trabalhador, às vezes, cometeu uma irregularidade que não está prevista ali no 482, uma justa causa não vou poder aplicar. É bem da verdade que nós temos alguns tipos lá, mais ou menos abertos, né? Tipo mau procedimento. A gente tem muitas circunstâncias ali que é muito difícil eu ter uma conduta do empregado que eu não consiga tipificar no artigo 482 da CLT. Mas é importante a gente dizer também que o princípio da taxatividade ele é observado quando a empresa faz a comunicação da justa causa para o empregado.
Aí é outro cuidado que a empresa tem que ter, porque eu preciso da vinculação do tipo correto. Se o trabalhador deveria ser dispensado por desídia e a empresa coloca em outro tipo de justa causa, eu também posso ter a reversão da justa causa em eventual processo trabalhista. Nesse ponto, pessoal, da taxatividade e das circunstâncias que podem ser gerar uma justa causa, aqui a nossa recomendação, como é muito ligada ao caso concreto, tá? Porque tem circunstância que vai realmente demandar a aplicação pedagógica das penalidades, e tem circunstância que já vai poder permitir uma justa causa de modo imediato. O que a gente recomenda às empresas? Busque o seu jurídico, tá? Ou se você tiver um RH muito experiente aqui no exercício do poder disciplinar, conte com esse auxílio para decidir se haverá ou não aplicação da justa causa. Tá? Geralmente, para muitas empresas, a empresa nos coloca a circunstância, muitas vezes a empresa já sabe a documentação que a gente pede, do histórico do trabalhador, né? Desde quando ele trabalha na empresa, quantas advertências ele teve, quais são os documentos que a empresa possui, as evidências da irregularidade, para a gente poder fazer um parecer falando se cabe a aplicação da justa causa ou se a gente não recomenda, às vezes a gente recomenda uma aplicação mais leve, e às vezes é mais raro, mas também acontece. Da empresa falar, eu estou querendo aplicar aqui uma advertência, uma suspensão de 2 dias, e aí a gente fala, não, essa falta é grave, né? Para que ele entenda a gravidade da falta, a penalidade precisa ser um pouco mais agressiva, precisa ser um pouco mais rígida. Então, nessa questão e da justa causa, a gente recomenda que a empresa faça uma consultoria mais especializada na hora de aplicar e de comunicar ao trabalhador sobre isso. E por fim, mas não menos importante, a gente fala aí do ônus da prova. Esse ônus de provar tudo isso que a gente falou até aqui, ou seja, da proporcionalidade, da aplicação pedagógica das penalidades, de todas as circunstâncias, se existiram ou não, né, se a conduta do trabalhador é irregular, se ela de fato foi existente, isso é ônus da empresa. Então, é muito importante que a empresa tenha uma excelente documentação para a aplicação das penalidades, especialmente as penalidades mais graves, como uma suspensão mais longa ou a justa causa. É um mito a empresa dizer que toda justa causa é revertida no judiciário. Na verdade, as justas causas são revertidas por conta da inobservância das empresas, esses princípios nós acabamos de falar, tá? Essas circunstâncias que nós acabamos de compartilhar com vocês. Quando a empresa observa bem esses princípios e quando a empresa tem uma boa documentação probatória das evidências que mostram as irregularidades cometidas, nesse caso, dificilmente, se for caso de justa causa, por exemplo, dificilmente haverá uma reversão na Justiça do Trabalho. Daí, a empresa tem que pensar, de novo, né, no seu compliance, na implementação de suas políticas, de um bom regulamento interno, de um código de conduta. O trabalhador precisa conhecer e a empresa tem a obrigação de compartilhar com ele, não apenas as circunstâncias que se enquadram irregularidades na lei, eu estou falando aqui das faltas que estão previstas lá no artigo 482 da CLT, mas também daquelas condutas que a empresa não tolera. Né? Às vezes eu não tenho previsão na CLT, mas eu tenho conduta que a empresa não tolera. E ela tem que colocar isso num regulamento interno para depois poder cobrar o seu funcionário da observância daquela conduta. Né? E no observar da conduta, ela ter provas de que ele sabia, de que ele foi treinado, de que ele estava ciente que aquela era uma atitude não tolerada pela empresa. A gente é triste de, às vezes, ver trabalhadores, de certo modo, inocentes, né, que vão ser penalizados aí com o rompimento dos seus contratos, porque às vezes assediaram sexualmente, não com aquela intenção totalmente maliciosa, mas se envolveram ali com uma colega de trabalho, e depois foram acusados por essa pessoa, e ele não tinha muito claro qual era o modo como ele deveria se portar no ambiente de trabalho, a depender, gente, do grau de instrução do trabalhador, do contexto do contrato de trabalho, né, do ambiente de trabalho. Quando a gente fala, às vezes, de chão de fábrica mesmo, a gente não... se o trabalhador ele não foi orientado, ele não, às vezes não vai saber como proceder, ele não vai saber que ele está cometendo uma irregularidade. A gente está num país que, infelizmente, em alguns contextos, o grau de instrução é muito baixo,
né? Então, quando a gente fala de discriminação, por exemplo, tem alguns cenários em que, às vezes, uma pessoa, por exemplo, com uma cor de pele, ela própria comete atos discriminatórios contra pessoas também com a mesma cor de pele, porque ela não percebe que ela está sendo racista ali naquele momento, com aquela fala, né? Algumas brincadeiras, né? Existem vários trabalhadores que entendem, em alguns contextos, que são brincadeiras que a empresa jamais poderia tolerar aquilo como uma brincadeira. Então, esse trabalhador ele tem que ser orientado, essa obrigação é da empresa, e o ônus da prova aqui de que ele foi treinado, de que ele estava ciente que aquela era uma irregularidade e ele cometeu a falta, essa obrigação é toda da empresa, tá certo? Bom, esse era o workshop que nós preparamos para vocês hoje. Quem tiver qualquer dúvida em relação aos temas aqui abordados, é interessante que nos mande as perguntas, nós faremos questão de responder às dúvidas aí de vocês, porque esse é um tema muito importante, gera muito processo, gera muito dilema, né? Gera uma insegurança, às vezes, muito grande. Então, tomara que tenha sido proveitoso a todos vocês, que vocês conheçam todos esses princípios, para que a empresa possa fazer aí um bom uso do poder disciplinar, tá? De modo a ter um ambiente de trabalho saudável, produtivo, um bom clima organizacional, porque essa é a finalidade aí do uso do poder disciplinar no ambiente empresarial, tá bom? Bom, esse era o papo de hoje, estamos aí às ordens para as dúvidas que possam surgir dessa apresentação. Um abraço e até logo.